Um homem que tem a vida dividida entre ser um mecânico, ser um piloto de filmes de ação e ser um piloto de fuga. Esse é o personagem do filme Drive, de 2011, dirigido pelo Nicholas Winding Refn. É um filme que tem o Ryan Gosling como protagonista, que aqui tá em uma das suas melhores atuações, na minha opinião, e que também tá no meu top 5 aí de melhores filmes do mundo. E é sobre esse filme que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou fazer uma análise sobre esse filme incrível. Eu sou Matheus Pereira e esse é o Café com Histórias. Então, o filme começa apresentando o personagem dividido entre as suas funções, né, que eu citei ali no início do vídeo. A primeira cena do personagem, que não tem nome, ele é chamado só de... Até nos créditos do filme, né, ele é chamado de motorista, a gente não sabe o nome do personagem do Ryan Gosling. É ele no telefone, negociando aí o seu freela que ele vai fazer aí como piloto de fuga. Então ele tá lá esclarecendo e tal, como ele sempre fala que tipo, ele vai dar 5 minutos pros assaltantes agirem e que ele não vai carregar armas, ele não vai interferir no assalto, ele só vai dirigir. If I drive for you, you give me a time and a place. I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours, no matter what. I don't sit in while you're running it down. I don't carry a gun. I drive. Corta pra ele na oficina com o Shannon, que é o patrão dele e tal, interpretado pelo Bryan Cranston, nosso querido Walter White de Breaking Bad, né? Ele tá aí nesse filme. O Shannon, né, que é o dono da oficina, ele tá lá, ele apresenta o carro que ele separou pro motorista usar nesse job aí que ele vai fazer como piloto de fuga naquela noite. Depois disso, a gente acompanha o personagem em ação, né? Essa sequência aí inicial do assalto é muito legal porque a gente percebe o quão profissional que o personagem é fazendo aquilo ali. Ele conhece todas as ruas da cidade, ele tá muito calmo, né? Ele coloca ali o seu uniforme, a jaqueta com a estampa do escorpião, a luva que ele usa, né, para dirigir e tal. E aí uma coisa que me chamou a atenção aí é que quando ele tá lá parado na frente do estabelecimento onde eles vão assaltar, são dois caras que estão assaltando, né? Eles nem conversam com o motorista. Em outros filmes, né, quando tem piloto de fuga, a gente percebe que os caras entram no carro já, dirige. Faz rápido aí que daqui a pouco a polícia vai chegar. Não, ali os caras só entram no carro, eles confiam no motorista, eles nem falam com ele e nem ele fala com eles, né? Eles não interagem. Tanto é que até um determinado momento do filme aí a gente quase nem ouve a voz do motorista. Ele é muito quietão, extremamente quietão. Os caras entram ali, roubam o estabelecimento e ele começa a dirigir. Essa cena é interessante porque só tem o som do rádio, porque ele conseguiu, não sei ali, ele hackeou, fez alguma coisa no rádio da polícia, que ele consegue ouvir o rádio da polícia no rádio do carro. Então só tem os sons da rua e o som do rádio da polícia. O rádio do carro está intercalando entre o rádio da polícia e um jogo, que eu não sei exatamente se é um jogo de beisebol ou de futebol americano e tal, mas está intercalando entre a polícia falando e o jogo. Quando precisa acelerar o carro, ele acelera. Quando a polícia percebe que ele está ali, né, ele está dirigindo um Impala prata, todas as viaturas da cidade já foram acionadas, né? Quando precisa se esconder, ele sabe exatamente onde se esconder. A gente tem até perseguição de helicóptero aí, né? Ele se esconde nos locais onde dá para se esconder. Ele consegue se camuflar entre os outros carros da cidade e ele realmente demonstra que domina aquilo ali. Quando termina, né, essa sequência inicial da perseguição, que ele acaba se safando, a gente descobre por que ele estava ouvindo o jogo. Porque ele coloca o carro num estacionamento parecido com um estacionamento de shopping, e lá tem toda uma torcida que se reuniu para comemorar o final do jogo, do time que ganhou. Então ele já chega lá, estaciona o carro onde está todo mundo, sai do carro, tira aquela jaqueta que ele estava usando, que é o uniforme dele, né, a jaqueta de escorpião, coloca um boné do time que ganhou e sai andando pelo meio da galera, quando a polícia chega e não acha ele, né, não sabe onde é que está o carro que eles estavam procurando. E aí termina o prólogo, né? Depois do prólogo, que estabelece o personagem como um piloto de fuga muito bom, né? A gente percebe isso. Tem uma composição de cenas, que aí toca uma música muito legal por cima, né? E aí a gente vai percebendo ele fazendo outras tarefas do dia a dia. Ele chegando em casa, na verdade, né? Ele mora sozinho e tudo mais. É a primeira vez que ele cruza com a Irene, que logo em seguida vai ser uma personagem muito presente no filme. A gente tem ali uma cena dele com o Shannon, que é o dono lá
da oficina que arrumou ali também um trabalho para ele como dublê de um filme. E a gente percebe também que ele manja muito, ele capota com o carro numa cena de filme ali, né? Nas cenas seguintes a gente tem uma cena, a primeira cena do elevador. E o elevador aí nesse filme, ele me chama muita atenção, porque ele vai aparecer em outros momentos. E no elevador a gente consegue perceber a evolução do personagem. A primeira cena dele no elevador é com a Irene. Dá pra perceber uma mudança na fotografia do filme aí no elevador. Por quê? Porque quando a Irene aparece, a fotografia começa a ficar mais quente, começa a ficar uma coisa mais amigável e tal. Até então a gente estava vendo uma fotografia mais fria, a gente estava vendo mais cenas à noite. Quando a Irene chega, a gente percebe que ela vai trazer esse lado mais amoroso pro personagem, pro motorista. Então, e nessa cena do elevador aí, é a primeira vez que ele dá uma olhadinha para a Irene, só que ele não fala nada com ela. Beleza, depois dessa cena, a próxima vez que eles se encontram, claro que antes disso, tem algumas outras cenas ali do personagem comendo, mas cenas bem rapidinhas. E ele nunca falando, nunca tendo alguma atitude para alguma coisa. Ele tá sempre quietão, tá sempre na dele, tá sempre tipo deixando a vida acontecer. É isso pelo menos que a gente percebe, assim. Parece que é um cara que não reage a nada. Ele tá só andando, tá fazendo os rolês dele ali e não faz nada. Não tem atitude, não fala, não interage com outras pessoas. A gente vê ele interagindo até então só com o Shannon lá e a galera dos assaltantes, a galera do cinema lá, mas sempre quietão, sempre aquele tipo de pessoa que só fala se tu falar com ela. E aí depois a gente tem outra cena importante, que é a cena do mercado. O personagem lá, o motorista, tá andando pelos corredores do mercado, vai lá fazer as suas comprinhas da semana, e ele encontra a Irene com o Benício, que é o filho dela. Ele não esbarra, né? Ele vê eles, mas não interage com eles. O motorista vê a mãe e o filho no mercado, com o carrinho de supermercado lá e tal, tendo um momento bem fofinho entre eles. O filho tá falando, eu te amo, mamãe, vamos levar isso aqui e tal, eu amo você, você me ama mais e tal, uma cena bem fofinha. Aí é que dá pra ver bem o quão foda que é o Ryan Gosling como ator. Ele consegue conversar pelo olhar, a gente percebe que o olhar dele muda quando ele enxerga ali a mãe e o filho interagindo. Quando eles quase vão ver ele no corredor do mercado, ele troca de corredor já para não interagir com eles. Na saída do supermercado, quando o motorista tá entrando no carro dele, ele percebe que alguma coisa tá acontecendo ali, a câmera não mostra, né? Deu um problema no carro da Irene. Tá lá o capô do carro aberto, com uma fumaça saindo. E aí só mostra ele indo em direção ao carro e ajudando ela de alguma forma ali a ir para casa. Corta pro elevador de novo, só que agora tá o motorista, a Irene e o Benício no elevador. Ele tá segurando as compras dela, né? E o Benício tá olhando pra ele assim pra cima. Aquele jeito de criança, né? Olhando pro adulto. Dá pra perceber também que agora ele tá olhando, o lado humano dele tá aflorando mais dentro do elevador. Então, é aquilo que eu disse, né? Que no elevador a gente percebe a evolução do personagem. Tá ficando cada vez mais humano. Quanto mais ele interage com a Irene e com o filho. Temos a cena deles dentro de casa já, o motorista perguntando para a Irene onde ele vai colocar as compras e tal. Ele interagindo também com o Benício, fazendo umas brincadeiras ali. O Benício até vem com uma máscara para assustar ele e tal. Tem uma cena interessante ali, que é quando aparece a foto do marido da Irene colocado no espelho. O diretor faz ali um enquadramento que pega o reflexo do motorista no espelho e a foto do marido da Irene, colocado ali perto do espelho também. Ali eu entendi, quando ela fala, né, a Irene comenta com o motorista que o marido dela tá preso, seria uma forma de, quando o motorista tá dentro de casa, é como se ele estivesse tomando o lugar do marido. Ou é como se fosse uma vontade dele de tomar o local do marido da casa ali, de ser o pai do Benício, de ser o marido da Irene. É como se fosse uma esperança, né? Quando ela fala, ele tá preso. Então é como se fosse uma coisa assim, uma esperança do motorista perante a isso. Ele pode tomar o local, tomar o lugar do marido. A outra cena interessante depois disso é a cena da oficina, que o motorista tá lá trabalhando. Temos o Shannon lá também, né? Que ele é o dono da oficina. E a Irene vem para consertar o carro. O Benício interage com o motorista, tem até a cena deles fazendo uma brincadeira de quem pisca primeiro e tal. É a primeira vez que a gente vê o motorista brincando de alguma forma, sorrindo, né, de alguma forma, porque ele estava sempre serião, não falava nada. Tem a Irene, o Shannon e o motorista interagindo. Aí o Shannon faz até uma brincadeira, vocês se conhecem e tal. E aí a Irene explica que eles são vizinhos e a Irene precisa de alguma forma ir para casa, né?
E aí o Shannon fala, pô, se vocês são vizinhos, ele leva vocês, vai ser o maior prazer. Aí ela fala, não, vai ser muito incômodo e tal. Não, ele leva, de boa. E aí ele chama o motorista lá, ele vem e fala, não, levo sim. E aí aqui tá uma das cenas mais bonitas do filme. Porque ao invés dele levar a Irene e o Benício para casa, ele resolve dar um passeio. E aí é que toca uma música muito interessante. Toca o Real Hero. Eles deixam tocando e eles vão por uma estrada assim bem bonita. Tá o sol batendo de uma forma legal. É uma cena, parece um filme de comédia romântica, assim, uma cena de comédia romântica. Eles vão até uma cachoeira e tal. Depois dessa cena tem a cena do motorista levando o Benício no colo até em casa. É legal perceber que essa não foi uma atitude do motorista, mas foi a atitude do Shannon. Até esse momento, eu percebi, assim, né, uma análise minha aí do filme, que quem tomava as atitudes pro motorista era o Shannon. Era o Shannon que arrumava o carro para ele ser o piloto de fuga. Era o Shannon que arrumava o job dele lá como dublê de cinema. Foi o Shannon que falou pra ele levar a Irene pra casa, né? Não foi uma atitude dele. Ele tava só lá, deixando a vida acontecer. O Shannon era o cara que tomava as atitudes pra ele. Depois desse passeio aí, foi a primeira vez que a gente vê o motorista tomando uma atitude na vida. Que eles estão lá de noite na casa da Irene e ele fala, você vai estar livre no final de semana? E aí é nesse passeio que eles fazem no final de semana que a Irene revela pra ele que o marido vai ser solto da cadeia. E aí a gente percebe que o olhar dele muda. Aquele olhar que ele tava vindo, aquele olhar de humanidade no personagem. Quando ele sabe que o marido vai ser solto, ele já fica com o olhar mais fechado, ele já não tem mais aquele micro sorriso que ele teria. Ele já começa a conversar através do olhar que ele tá desconfortável ali, ele não queria, ele queria estar sozinho ali com a Irene, com o Benício. Aí a gente tem a cena da recepção, né, que a família faz pro marido. O marido da Irene é interpretado pelo Oscar Isaac, que é um ator aí super conhecido, que tá incrivelmente bem nesse papel também. O motorista não participa dessa festa, apesar dele ser o vizinho, né? E aí o Standard e o motorista se encontram no corredor, é ali que eles começam a interagir. O Standard fala que o Benício falou muito bem dele e tal, que ele é um amigo que um amigo da família e tudo mais, e ele tá muito feliz. E aí o motorista, como sempre, aquele só falando palavras objetivas e tal, não interagindo muito bem. E aí é a primeira vez que a gente vê os dois interagindo. Depois nós temos uma cena do motorista num barzinho. É a primeira vez que a gente vê ele brabo, de verdade, assim. Que a gente vê o lado dele como um monstro, assim. Não necessariamente como um monstro, né? Ali o monstro ainda não estava solto, digamos assim. Mas é a primeira vez que ele age de uma maneira mais violenta. Porque ele tá lá sentado, tomando café, e vem um cara falar pra ele, tu trabalha com o Shannon, né, e tal, tu faz alguns trabalhos, tudo mais. Ele fala, pô, sai daqui, senão eu vou te meter a mão na cara. Ele não fala exatamente nessas palavras, né, mas ele é grosso com aquele cara que vem interagir com ele. E a gente até então não tinha visto essa atitude dele, né. Em seguida, corta, na cena seguinte já, a gente vê a cena do Standard, o marido lá da Irene, todo ensanguentado no chão. Ele tinha acabado de levar uma surra de uma gangue de bandidos, né? O Benício tá lá próximo dele, então o motorista vai lá e se aproxima do Benício pra cuidar da criança e tal, né? E deixa o Standard lá ensanguentado no chão, nem mal podendo falar. Depois a gente descobre o porquê que o Standard levou essa surra. Ele tava devendo dinheiro pra essa gangue, né? Porque essa gangue é uma parada de proteção, assim, né? Ele fala pro motorista que ele tava devendo a grana da proteção enquanto ele tava na cadeia. E aí o motorista pergunta pra ele quem são essas pessoas, o Standard até dá uma risada dele. Por que tu quer saber? Esses caras são muito mais fortes do que tu, porque o Standard até então não conhecia, né? Quem era esse cara, quem era esse motorista. O motorista se propõe a resolver esse caso pra ele, né? A fazer o trabalho que eles precisam que seja feito, a pagar essa grana, que era $20 mil. Começou com $2 mil, depois agora eles estão cobrando $20 mil do Standard. Então nós temos a sequência do roubo, né? O motorista vai lá e fala com essa gangue que deu uma surra no Standard, é aquele carecão e mais uma moça ruiva. Eles deixam claro que o motorista não vai ganhar nada com isso, ele só vai dirigir mesmo, ele só vai ajudar a família, ele só vai ser o bom samaritano aí da parada. E aí eles vão fazer esse roubo. Eles roubam um estabelecimento lá, depois a gente descobre que era um traficante e tudo mais. Eles conseguem roubar o dinheiro. Quem participa dessa cena, né? É o motorista, o Standard e aquela moça ruiva. Eles vão lá, a moça consegue roubar o dinheiro do local.
Só que o Standard acaba sendo morto por tiros, né? Depois eles descobrem que é uma emboscada, né? O motorista sai correndo de lá com o carro, ele acaba sendo perseguido por um outro carro que chegou lá, eles nem sabiam que teria esse segundo carro. Esse segundo carro persegue eles, o motorista lá com a sua habilidade, né, faz o carro de trás capotar e ele consegue chegar até um hotel e ficar escondido lá. E nesse hotel a gente tem uma das cenas mais violentas do filme. Eles assistem o noticiário e percebem que não foi citado os outros participantes desse assalto que aconteceu ali na cidade. Eles citam só o Gabriel Standard, que é o marido da Irene lá, e dizem que ele não teve ajuda, ele agiu sozinho. E aí o motorista começa a questionar, né, a moça ruiva que tava lá com ele. Pô, por que isso aconteceu e tal? Ali a gente percebe o quão violento que ele é, né, que é meio que inesperado essa violência que ele tem, a forma como ele fala com ela. Ele tampa a boca dela e tal, lá ele coloca aquela luva, né, que é o uniforme dele, pra falar com ela, dá um tapa na cara, ele fala que se ela não falar ele vai machucar muito ela. E aí ela revela que era uma emboscada mesmo, estavam planejando roubar o motorista e o Standard. Ele fala que vai dar um jeito nisso, né? Vai se livrar dessa grana que agora estava nas mãos dele. Eles se preparam lá para sair daquele quarto de hotel. Quando a moça ruiva vai na frente do espelho lá se arrumar, que eles estão prestes a sair, o motorista percebe que há uma movimentação lá na rua. Então, primeiro a gente tem um tiro bem na cabeça da moça que estava no banheiro. Um cara chega lá com talvez uma calibre 12, não sei, dá um tiro, a cabeça dela explode. É meio inesperado, que até então a gente não tinha visto tanto sangue no filme, né? Se comparar essa cena do hotel ali, do quarto de hotel, com a cena lá que eu falei do passeio do motorista, da Irene, do Benício, não dá pra perceber que é o mesmo filme. Parece o filme do Tarantino ali. É sangue pra todo lado. E chega um cara também na porta do quarto do hotel. Só que o motorista joga a cama lá dele na porta. Ele consegue se livrar daquele cara. Ele entra correndo no banheiro. Esfaqueia o cara que deu um tiro na moça lá. Ele esfaqueia na jugular do cara. Sangue pra todo lado de novo. E ele consegue pegar a arma aquela calibre 12 lá que ele tava usando. E atirar no cara que tava entrando no quarto. Depois tem um enquadramento ali na cara dele. A cara toda ensanguentada. E ali é que se revela o monstro realmente que ele é, né? O jeito que ele age ali é meio inesperado. Até então ele estava sendo só... mal falava e ele age daquela maneira monstruosa, né? Matando aqueles caras. Então, depois dessa cena aí que ele libera o monstro, né? Que ele é. Enquanto ele estava conversando ali com a moça ruiva, né? Que ele tem aquela cena dele tampando a boca dela, pedindo para ela falar a verdade. Ele pergunta o nome do carecão lá. E aí, depois disso, ele decide ir atrás desse cara. Aí a gente tem a cena dele lá na oficina com o Shannon, tirando os estilhaços de vidro do braço. E depois ele vai atrás do careca lá pra perguntar sobre o dinheiro, se o dinheiro era pra ele mesmo ou se era pra outro cara. Acredito que é num cabaré que eles estão, né? Tem um monte de moça pelada ali, que não vai dar pra colocar cena no YouTube sobre isso. Mas eles estão lá num cabaré e ele tira informações desse carecão. Ele até tá usando a bala que o careca deu pro Benício quando ele bateu no Standard na primeira vez, né? Que tem aquela cena que ele levou uma surra lá. Ele deu uma bala de munição pro menino. E aí o menino deu essa bala pro motorista e o motorista agora tá lá ameaçando o careca com essa bala e com um martelo e tal. Bem interessante essa cena. Depois dessa cena aí no cabaré, a gente tem a terceira cena no elevador, que ali é a transformação completa. Não necessariamente a transformação do personagem, pelo menos no filme. A gente descobre que ele se revela o que ele realmente é, né? Que é a cena do elevador, pela terceira vez, com a Irene. Na verdade, é a primeira interação dele, né? Depois que o marido morreu, com a Irene. Eles estão conversando lá no corredor do prédio. E aí chega um cara no elevador. No primeiro momento ele fala que ele parou no andar errado. A Irene e o motorista entram no elevador com ele, né? E aí ali se dá uma das melhores cenas do filme. A gente tem os dois lados da moeda ali, né, no elevador. A gente tem a Irene, que trazia o lado mais humano dele, e a gente tem esse rapaz, que depois a gente descobre que era um capanga ali dessa gangue ali, que eram os donos do dinheiro que ele assaltou, né? Quando eles trocam olhares, o motorista e esse rapaz trocam olhares no elevador, o motorista só coloca a Irene atrás dele, né, pra proteger, que ele sabe que ali ele vai precisar matar esse cara. A câmera aproxima os dois, ele dá um beijo na Irene, a primeira vez que a gente vê
ele tendo um sinal de afeto com a Irene, né? Por mais que eles estavam saindo antes, mas é a primeira vez que ele beija ela. Depois que ele beija ela, ele começa a bater no cara e agir da maneira mais brutal possível. Ele joga o cara no chão, dá com a cabeça dele no elevador. O cara cai no chão, ele esmaga a cabeça do cara com o pé, parece uma massa de tomate lá no chão, tritura a cabeça do rapaz com o pé, e a Irene vendo tudo isso. É a última vez que os dois se encontram, né? Tanto é que acho que é proposital isso do diretor, que ela sai do elevador, ele olha pra trás de um olhar meio assim de tipo, parece que essa é a última vez que a gente vai se ver. Porta do elevador se fecha, então ela descobre quem era aquele cara, né? Com quem era o monstro que ela tava lidando. Depois da cena do elevador aí, a gente já sabia que o dinheiro era do Nino, porque ele ligou pro Nino quando ele tava lá ameaçando o carecão. Ele decide devolver o dinheiro pro Nino, né, pra se livrar disso, pra acabar de uma vez por todas com esse terror aí. Aí a gente tem mais uma transformação, ele já tinha virado um monstro, né, lá no elevador, mas aí ele já tem uma transformação que vai além. Porque o que ele faz? Ele pega aquela máscara que ele usava como dublê, ele acaba se transformando tipo num velho da Havan, que ele coloca uma máscara careca e vai atrás do Nino. O Nino tá lá interagindo lá com os amigos ricaços dele. Ele se transforma num personagem de filme de terror, quando ele coloca essa máscara. Parece o Jason, parece o Michael Myers lá do Halloween. Ele persegue o Nino, que o Nino tá de carro. E é uma cena bem assustadora, porque ele tá usando aquela máscara lá. Depois, quando o Nino sai de carro, ele vai atrás dele. Ele bate atrás do carro do Nino. Eles param o carro. Depois ele vem com tudo. O motorista bate com o carro dele na lateral lá do carro do Nino. Eles caem numa praia. E depois ali é que ele parece um Jason atrás do Nino. Ele vem andando pela praia e tal. O Nino até resiste, tenta fugir. Mas aí ele afoga, o motorista afoga o Nino no mar. Então, depois dessa cena aí da morte do Nino, né? Motivada por eles terem matado o Shannon, né? Quem matou o Shannon foi o Bernie, que é um parceiro ali do Nino. Eles fazem parte da mesma gangue. Quando o motorista encontrou o Shannon morto, é que ele ficou motivado pra ir lá matar o Nino desse jeito tão cruel. Depois dessa cena, só resta o motorista se livrar daquele dinheiro que tá com ele ainda, né? Porque ele ainda tá com aquela grana do roubo. Então ele liga pro Bernie, combina um local com ele pra eles se encontrarem, ele deixar o dinheiro com ele. Eles combinam um local e tal, num restaurante público. E aí o que o motorista faz? Ele liga pra Irene e fala pra ela que ele tá indo num local que provavelmente ele não vai voltar. Então a última interação entre os dois, mesmo que seja por telefone, né? Lá naquela cena do elevador foi a última interação que eles estavam pessoalmente juntos. Nessa cena aí é a última vez que eles conversam no filme. O motorista vai até esse restaurante para falar com o Bernie. O Bernie fala que tudo bem, ele vai deixar ele e as outras pessoas envolvidas aí nessa gangue, né? Vão deixar a Irene e o Benício em paz, não vão mais atormentar eles. Só que não vai acontecer o mesmo com o motorista. O Bernie deixa claro, ele não precisa mais fazer planos, ele não precisa mais ter sonhos, porque tudo isso vai poder ser impactado, eles vão estar na cola dele o tempo todo. Então ele pode desistir disso aí. Ele conta que o dinheiro tá lá no carro, então os dois saem do restaurante e vão lá pegar o dinheiro no porta-mala do motorista. Quando ele abre o porta-mala, mostra que o dinheiro tá ali. Como já era de se esperar, o Bernie esfaqueia o motorista na barriga, só que daí o motorista tava preparado, tava com uma faca também, esfaqueia ele no pescoço. E aí tem aquela cena da briga na sombra, né? A câmera filma só a sombra dos dois brigando. Eles não filmam o corpo deles, né? Eles filmam a sombra. Ele consegue matar o Bernie. Depois nós temos a cena dele sentado no carro, né? Eles filmam ele dos pés à cabeça. Ele ainda tá usando a jaqueta toda ensanguentada, que é o uniforme dele. Aquela jaqueta com o escorpião, que depois a gente percebe, pelo menos eu tive uma interpretação, né? Desse escorpião, né? Eu vou contar depois de terminar o filme. E ele tá com um ar meio de aliviado depois da... aquela morte. Tem também a cena da Irene indo bater na porta dele pra se certificar se ele tá em casa ou não. E aí a gente tem a cena dele também indo embora. Por quê? O que eu entendi, né, com isso? Por mais que ele gostasse da Irene, por mais que ele gostasse do Benício, por mais que ele se sentisse necessariamente humano, ele não podia estar perto deles porque ele trazia o perigo pra eles, né?
Então, ele queria ser um herói, mas ele não podia ser, porque ele nasceu para ser vilão, ele nasceu para ser um monstro. É esse que está no interior dele, ele traz o caos junto com ele para onde ele vai. E ele não podia deixar que isso acontecesse com aquelas pessoas que ele sentiu amor, né? Por aquele tempo que ele estava perto deles. O filme termina com isso, com ele se afastando da Irene e do Benício, né? Um símbolo que está muito presente no filme é o escorpião, né? Aquela jaqueta do escorpião. O diretor faz questão de filmar sempre, fazer uns ângulos onde o escorpião aparece. Até a cena que me pegou assim foi a cena do escorpião aparecendo enquanto o motorista fala com o Benício. Mais uma vez o perigo e a doçura, a inocência, a humanidade na mesma cena, né? Então o que eu entendi por esse escorpião também? Tem um momento quando ele liga pro Bernie, ali numa das últimas cenas, que ele combina de entregar o dinheiro, ele faz a referência ao conto do sapo e do escorpião. Ele fala que dessa vez não vai ser possível passar pro outro lado do rio. O escorpião é um animal que, quando a gente está perto dele, a gente está correndo perigo. Ele não queria ser o escorpião pra Irene. Ele não queria causar esse perigo pra Irene nem pro Benício, porque ele gostava muito deles. Então, a qualquer momento, se tem um escorpião perto da gente, a gente não vai ficar ali se ele tá solto, né? Então ele não queria ser esse perigo, ele não queria ser esse escorpião para Irene. Por isso que ele decide no final do filme ser herói de alguma forma, se afastando. É legal também que em algumas entrevistas o diretor do filme ele conta que essa é uma carta de amor que ele deixa para a família através da violência. Ele consegue romantizar a violência nesse filme, né? Que é um filme que tem o lado de amor, na verdade, né? E tem a violência escancarada. É incrível isso. A gente vê isso, é um filme assim que, tipo, dá pra ver várias vezes. Tu sempre vai sacar novas coisas, vai sacar novas referências que tem no filme. Drive tá disponível na Prime Video, se você quiser assistir. Tá disponível também na Netflix, entrou há pouco tempo aí. Todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez esse filme aí. Essa foi a minha análise, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou também, se você já viu esse filme. Deixa nos comentários se você vai assistir, se você... Agora que você já viu, já ouviu alguns spoilers aí, né? Mas é a minha análise sobre o filme, acho que dá pra assistir ainda e tirar a sua análise, né? Deixa um like aí também pra fortalecer o meu trabalho aí, pra o vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!